52 diz o seguinte, ó. Um animal que possui propriedades fisiológicas extraordinárias é a girafa. Seu coração está aproximadamente equidistante da cabeça e das patas, ou seja, aproximadamente 2 metros abaixo da cabeça. Isso significa que a pressão arterial da girafa precisa ser maior do que a dos humanos ou de outro animal mais baixo, para que seu cérebro possa ser atingido pelo fluxo sanguíneo. A pressão sistólica ao nível do coração da girafa varia entre 200 e 300 milímetros de mercúrio, enquanto a diastólica varia entre 100 e 170 milímetros de mercúrio. O valor médio da razão pressão sistólica e pressão diastólica da girafa é de 260 por 160. Isso é a pressão, né? Esse valor, comparado com o valor médio de uma pessoa, que é 120 por 8, ou simplesmente 12 por 8, né? O cara já tinha morrido, né? Com uma pressão dessa. Classificaria a girafa como hipertensa. Entretanto, essa hipertensão não se deve a problemas vasculares, mas é uma condição necessária para suprir o cérebro da girafa com fluxo sanguíneo quando ela está ereta. Em condições normais, o coração da girafa é capaz de bombear o sangue a uma pressão média de 260 milímetros de mercúrio, acima da pressão atmosférica. Assim, considerando a densidade do sangue praticamente igual à da água, podemos afirmar que a altura máxima que o coração da girafa pode elevar a coluna de sangue é de aproximadamente quanto? Olha só, todo mundo sabe que é uma girafa, né? Uma girafa, ela tem um pescoço gigante. E ela tendo um pescoço gigante, então significa que ela vai ter, né, de alguma forma, o coração tem que levar o sangue lá para a cabeça dela, né? Vai ter que levar lá para a cabeça dela. Então, eu tenho aqui uma pressão acima do normal nosso, né? Do jeito que está, né? Então, aqui, ó, sugestão. Qual seria a pressão atmosférica? Ele diz aí para aproximar a densidade da água com a densidade do mercúrio. Por quê? Porque a gente tem o seguinte, quando a gente tem aqui uma pressão atmosférica de 1 atm, 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. E se a gente comparar na densidade da água e com essa pressão, eu tenho uma coluna de água. Essa coluna de água, ela é de 10 metros para cada 1 atm. Seria mais ou menos o seguinte, quando a gente está na superfície, na linha do mar, né? Está ali na altura do mar, ao nível do mar, a gente tem uma pressão de 1 atm. 1 atm, que é a pressão atmosférica. Se a gente mergulha, a gente vai descendo. Vai descendo, chega lá, 10 metros de profundidade. Quando a gente está a 10 metros de profundidade, eu posso dizer que eu tive uma variação de atmosfera. Uma unidade. Ou seja, eu não tenho mais uma atmosfera que eu tinha lá fora. Agora, eu tenho a de lá de fora, mais a coluna da altura de água, que é mais 1 atm. Ou seja, eu estou submetido a 2 atms. Se eu continuar descendo, for para 20 metros abaixo do nível do mar, eu não tenho mais 2 atm, eu tenho 3, e assim sucessivamente. O que eu estou querendo dizer? Que para cada 10 metros de coluna de água, eu tenho 1 atm. Eu tenho uma atmosfera. Uma atmosfera, eu tenho 760 milímetros de mercúrio. Aí o que acontece? A cabeça dessa girafa, ela tem que ter uma pressão, né, a pressão sanguínea, para poder o sangue chegar na cabeça dela, né, de 260, que é o que está aí, né, 260 milímetros de mercúrio. Ou seja, se eu considerar isso daí, eu posso muito bem ter o seguinte, ó. Como é que fica aqui, ó, para 1 atm, eu tenho aqui, ó, 760 milímetros de mercúrio. Isso vai equivaler a 10 metros de coluna de água. 10 metros. Eu tenho 260. Não é isso que ele fala aí? 260. Então eu tenho aí, ó, uma porcentagem de 10 aqui, ó.
Eu tenho uma porcentagem. Então, eu tenho uma porcentagem X que vai ser igual a 260 milímetros de mercúrio dividido para 760 milímetros de mercúrio. Então, essa porcentagem aqui vai ser o quê? 260, que é o que ele diz que tem a pressão para levar o sangue até a cabeça da girafa, e eu tenho 760 que equivale a 1 atm. Quanto equivale isso aqui? 260 dividido aí para 760. 260 dividido para 760. 0,34. Vou colocar aqui, ó. 0,34. Quem que seria esse 0,34, Fábio? Esse 0,34 é o seguinte. Seria 34% de 760. Então, eu tenho 34% de 760 de 1 atm. 34% da pressão atmosférica. Se 1 atm, que é a pressão atmosférica ao nível do mar, eu tenho ali uma variação de 10 metros, então eu tenho aqui, ó, 34% de 10 metros. Então, a distância total vai ser 0,34 vezes 10, que daqui eu tenho que a distância vai ser 3,4 metros. Isso aproximadamente. O que eu estou querendo dizer? Que essa pressão da girafa, ela tem condições de elevar o sangue até uma altura máxima de 3,4 metros. Aqui, simplesmente, eu só usei uma regra de 3 simples. Aqui. Foi isso que eu usei. Que letra que dá isso aí? Dê uma olhada aí. Que letra? Isso aí dá letra E, né? Não é isso? É letra E, né? Vou colocar aqui, ó. Letra E. Não é isso aí, seu Francisco? Letra E. Pronto.